Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observado a ordem regimental. Senhor presidente, Pois não? pela ordem. Há um processo, não é da sala das 14 horas, é das 14h05, 14h05, mas de qualquer maneira eu já gostaria de adiantar, Vossa Excelência, é um processo mais complexo, numa ação coletiva, movida pelo Ministério Público do Trabalho, e eu sou terceiro votante nesse processo, eu gostaria de pedir vista. Pedir vista pode ser para a próxima sessão. Pode. Esse processo que o doutor Jacinto está se referindo fica adiado para a próxima sessão. É aquele que está na sala isolada, né? Está na sala isolada, senhor presidente, é o processo número 0011714. Ok. Então esse vai para a próxima sessão. E nós temos um adiado também, né? Que eu pedi vista. Pode abrir esse que está adiado. Deixa eu ver como é que... Tem que abrir aqui. O adiado está para as 14h20, que é o então, horário não, do então, doutor Rogério. então deixa, vamos aqui no normal, tá? Não pode chamar normal aí. Pois não. Processos eletrônicos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, desembargadora Nemar Pereira Amaral, terceiro votante, juiz convocado, Marcelo Furtado Vidal. Há uma preferência regimental, advogada de fora da região metropolitana. A inscrição foi feita hoje, é no número 18 da pauta, que é o RO 10.797-59-2016. Inscrita a doutora Marilu Freitas, pela recorrente, que é reclamada. Número 18. 18? Então não é Foi isso. feita hoje, está mais embaixo. É isso. Esses cartazes aqui? Sim, senhor. É. Ah, tá. Já vou falar nessa hora agora. Cadê a advogada? Doutora... Tá, doutora, deixa eu só ler a conclusão, que eu sou relator. Obrigada. Eu conheço o recurso no mérito dolo e provimento para afastar a configuração da sucessão trabalhista no caso e, consequentemente, a responsabilidade da terceira reclamada pelo pagamento de diferenças de aviso prévio indenizado, 13º salário, férias proporcionais e FGTS, 8% mais 40%. Para excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT. Mantém o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. Só quer se manifestar, só até a palavra. Eu gostaria de saber, excelência, se há alguma divergência. Segundo votante, Eu estou de acordo com o relator. terceiro votante. Acompanho o relator. A decisão unânime, nós temos voto Muito relator. obrigada e boa tarde a todos. Próximo. Número 42 da pauta é o RO 11.725-62-2016. Inscrito o Dr. Rogério Andrade Miranda, pela recorrente, que é reclamante. Rosilda. Everaldo, é isso? Everaldo? Eu conheço o recurso no mérito negro e provimento. Quer se manifestar, doutor Secretário? Posso? Não pode, perfeitamente. Excelentíssimo senhor presidente, relator, demais componentes dessa egrégia turma, senhora secretária, senhor representante do Ministério Público, funcionários, colegas aqui presentes, uma boa tarde a todos. Eu vou ser breve, até mesmo porque eu estou me sentindo um peixe fora d'água, né, reclamante, a gente movimenta com a empresa, isso aqui é de um colega do interior que pediu que eu fizesse sustentação oral. Eu só gostaria de ressaltar alguns pontos para que Vossa Excelência medite sobre a sua proposta de voto. O primeiro deles é o seguinte: a sentença, ela exclusivamente e praticamente, ela indeferiu o vínculo empregatício com base no depoimento da testemunha Juliane Fernandes. Essa é a base da sentença. Juliane Fernandes foi contraditado e a juíza sentenciante argumentou que, apesar da contradita, o depoimento dele teria sido coerente. Por esta razão, apesar do ônus da prova ter sido invertido, o reclamado teria comprovado que a reclamante efetivamente não teria vínculo jurídico. Eu só chamo a atenção para o seguinte: o que disse essa testemunha quando da contradita? Ele disse: foi contraditado sob a alegação de que é ex-companheiro por 4 anos, fato confirmado, que informou, disse o Juliano, que discutiram no término da relação. E durante o depoimento ele disse: no meio da nossa relação ela me largou e foi viver com outro homem.
Ora, senhor presidente e relator, eu acho que uma pessoa que declara essas palavras, e tanto é que foi deferida contra a dita, não tem isenção. Todo o depoimento dele está maculado, está comprometido. E o choque entre o que ele disse e o que disse a outra testemunha do reclamado torna isso muito mais evidente. Ele disse que matava porco, que ela só trabalharia matando porco uma vez a cada 6 meses, de que nas colheitas de milho ela trabalharia 2, 3 vezes na semana, e a testemunha ouvida por parte ainda do reclamado disse que essa matança de porco durava em torno, era quase que constante, que a colheita de milho, ao invés de 1 mês, durava 5 meses. As contradições são patentes. Quem está dizendo a verdade? Me parece que o depoimento fica comprometido. E, para clarear a situação, o depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamante, ele foi claro, foi conciso e foi preciso, que ela trabalhava naquela fazenda, nos dias declinados, todos os dias. Então, se existe uma confissão de que houve trabalho, não se pode, com um depoimento maculado como este aqui, de uma pessoa que falou que saiu brigado, que terminou uma relação brigado, porque trocou por outro homem, ele ser considerado. Então, nós rogamos que Vossa Excelência reveja o seu posicionamento e que, efetivamente, reconheça o vínculo empregatício. É o que se pede e o que se espera. Essa questão, realmente, houve essa testemunha, foi ouvida como informante, nesse sentido de que a mulher morava com ele era empregado da fazenda. Depois se separaram, ela foi morar com outra pessoa que também trabalhava na fazenda. Mas realmente não há prova assim, de que ela efetivamente tenha prestado serviço constante. E tem um depoimento da segunda testemunha do reclamado, tem o depoimento da testemunha da reclamante também, que o juiz considerou que estava contraditório. E que a gente sempre afirma aqui no segundo grau, que ante o princípio da imediação, que prioriza a valorização do conjunto probatório, feito pelo juiz de primeiro grau, ter estado com a testemunha face a face, então ele tem melhores condições de registrar e verificar quais os depoimentos que realmente merecem maior credibilidade. Então, por isso, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Doutor Arenal. Eu estou acompanhando o voto do relator. Doutor, Acompanho o voto do relator. na decisão unânime, nós temos o voto do relator. Gente, obrigado. Boa tarde. Só isso hoje? Vai. Número 41 da pauta é o RO 11.611, 79/2016. Inscrito Dr. Marcelo Santoro Drummond, pela recorrente, que é reclamada. Esse é o 11.611? A Vivar, né? É. Mudou de advogado. Eu conheço dos recursos no mérito, nego provimento ao recurso do reclamante, e provejo parcialmente o recurso da reclamada para excluir da condenação as horas extras a título de tempo à disposição. O adicional sobre as horas extras destinadas à compensação e respectivos refletes, reduzir os honorários da perícia de percurso para R$ 1.500. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Esse é um daqueles que você está sugerindo que suspenda ou não? Esse não, né? Parece que você tinha 2 ou 3 que você estava sugerindo. Qual o nome desse processo? Porque está uma dúvida sobre Sei. qual a matéria exatamente está sendo Isso é tratada. 40, isso é 41? É. Eu não vou suspender. Nós vamos suspender, doutor, em face do AIUJ que tem aí, que está Tempo à disposição não registrado. decidindo essa questão de tempo à disposição. É um dos fatores aqui, tem essa, eu até anotei, que é o 41 da pauta, tem o 2 também, o 7, que nós vamos suspender todos eles. Serão retirados. Então você vai anotar que serão retirados, está sendo retirado de pauta, em face de IUJ tratando do tema sobre tempo à disposição, que é um dos temas tratados no recurso, tá? Então você coloca dessa forma e fica, então, fica fora de pauta, fica adiado até que se julgue, até que se decida essa IUJ. Pois não, aí ele será recluído em pauta. Pois não, doutor? Eu tenho mais um assalto, senhor. Pois não. Da Vivar mesmo, de outra? Não, de outra. Sim, daqui um pouquinho. Só vamos seguir rapidinho aqui. É do senhor mesmo. O outro é meu também? É. Qual que é? É da Vivar também? Deixa eu ver aqui. É o 21 da pauta. 21 não, 21 não. O 21 só Parece-me pode aguardar. Que não é não. 21 não. O 21 é o RO 10, 886-20, 2016. 21.
relator Marcelo está inscrito pela recorrente. Deixa eu só ver qual que A é. Deixa eu abrir. reclamada. Só um minutinho para abrir para mim aqui. Não é... É Eli Luciano da Rocha, consultora Temi, limitada, é isso, né? E Copasa. O senhor pode aguardar, então já vou anunciar aqui. Com este ambos os recursos, no mérito do provimento parcial do reclamante para declarar o estudo da terceirização, definir a aplicabilidade dos instrumentos coletivos dos empregados da segunda reclamada, tomadora do serviço, na forma do OJ 383 da FDI1 do TST, e a fim de evitar supressão de distância, determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos pedidos atrelados à aplicação do princípio isonômico e das demais pretensões formuladas pelo reclamante, como se entender de direito, ficando prejudicada a análise dos demais matérias veiculadas no seu recurso, bem como das questões veiculadas no recurso da primeira reclamada. Meu voto, o senhor quer se manifestar? Sim, senhor presidente. No que diz respeito ao recurso do reclamante, não obstante o voto do relator, vem reclamada, pedir vênia para discordar e para que seja mantido o entendimento da sentença, na medida que a aplicação do OJ 383, nesse caso, ela só corre à reclamada, porque a OJ, né, ainda que se entenda pela ilicitude da terceirização, que, né, não obstante o entendimento, também entende a reclamada que não há, só é possível a aplicação do princípio, né, isonômico aqui, por analogia à Lei 6.019, se os empregados da prestadora exercerem as mesmas atividades que os empregados da tomadora. E ficou claro nos presentes autos que isso não acontecia, né? A prova testemunhal ela é robusta e uníssona no sentido de que as atividades prestadas pelos empregados da construtora TM, segunda reclamada, aliás, primeira reclamada, prestadora de serviço, eles não exerciam, né, as mesmas atividades que os trabalhadores da Copasa. As atividades que a Copasa contratava com a construtora TEM, atividades típicas de construção pesada, não eram exercidas por empregados da Copasa. Isso ficou claro pelos depoimentos pessoais, ficou claro pela prova testemunhal, pela documentação que consta dos autos, né, que as atividades terceirizadas não eram executadas pelos empregados da Copasa. Portanto, né, ainda que se entenda que a terceirização seja ilícita, não há que se aplicar os termos da OJ 383 na medida em que não há, né, o trabalho idêntico, né, o mesmo trabalho dos empregados de uma em relação aos empregados da outra. Todavia, entende aqui, além disso, entende aqui a reclamada que não existe nenhuma ilicitude na terceirização, na medida que o objeto, o escopo social da Copasa é tratamento e distribuição de água. E as atividades contratadas com a construtora TEM e com inúmeras outras, né, construtoras é de construção pesada, de abertura de valas, de ligação de redes, de expansão de rede, de instalação de tubulação, são obras de construção pesada. Então, a Copasa ela não tem esse exercício como atividade finalística, na medida em que o que ela faz, o exercício, né, atividade finalística para a qual ela se propõe a fazer, é tratamento, distribuição de água e não, né, obras que dizem respeito à expansão de rede, manutenção de rede, que são obras de construção pesada. Então, entende, como entendeu o juiz de primeiro grau, além, né, de ter a reclamada nas suas contrarrazões, apontado aqui decisões dessa própria casa e de primeira instância, no sentido de que não existe atividade ilícita, que terceirização ilícita, né? Não obstante isso, os empregados da primeira reclamada não fazem as atividades que fazem os empregados da segunda reclamada. Como o voto se atém a essa questão da ilicitude da terceirização, né, e também a questão de que os empregados da Copasa são admitidos por concurso público, né, e não há que se falar, né, em vínculo com a Copasa, e, na verdade, aqui não se pode aplicar um instrumento coletivo relativo à Copasa, que é absolutamente distinto em relação ao da reclamada construtora TEM, entende que deve ser mantida a sentença contra esse aspecto. Sem mais, senhor presidente. O reclamante aqui era bombeiro. Bombeiro, não é bombeiro, corpo bombeiro, não. Bombeiro de mexer com cano, né, trabalhar. Bombeiro mesmo, de hidráulico, bombeiro hidráulico. E motorista. E a testemunha dele falou aqui, ó.
Quanto ao requisito, que a segunda reclamada possui empregado de seus quadros que realizam as mesmas funções do depoente do reclamante, exemplo do Cláudio, que Cláudio era apenas bombeiro, não exercia a função de motorista. Ele era bombeiro e motorista. Então, em face disso, é que eu estou aplicando ao J, entendendo a ilegalidade da terceirização, retornando os autos para apreciação dos demais aspectos do mérito da demanda. Doutora Neymar. Estou acompanhando, senhor presidente. Doutor. De acordo. De acordo, então, a decisão unânime, nós temos voto relator. Boa tarde, doutor. Próximo. Número 24 da pauta é o RO 10.942, 26/2016. Inscrito o doutor Marcos Mário Luiz Casaverde Sampaio. Houve um erro. Na verdade, é Mário Luiz Casaverde Sampaio apenas. Marcos não tem primeiro. Parece que foi acrescido aí. Não sei por quê. Tá bom. Mário Luiz Casaverde Sampaio, pelo recorrente reclamante. Obrigado. Imagina. Marcelo, não é? Inflação comercial. Bom, deixa eu ver aqui. Marcelo. Eu conheço o recurso e nego-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor Mário. Senhor presidente, demais integrantes da secretaria da turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhora secretária, demais colegas. Esse caso é um caso daqueles extremamente complexos, né? Relação de emprego, arquiteto e uma sociedade, uma construtora. Eu vou, de forma bem objetiva, procurar me ater a um aspecto da ação que eu acredito que seja o mais relevante para caracterizar efetivamente a relação de emprego nesse caso. O fato do reclamante, o senhor Marcelo Matos Correia Pereira, arquiteto, ter, a princípio, trabalhado como empregado do grupo empresarial e, posteriormente, em dado momento, ter o seu contrato de trabalho extinto, ter o seu contrato de trabalho rescindido e passar a integrar, a partir de um determinado momento, como relatei, na condição de sócio da empresa. Entretanto, o que nos chama a atenção, e é um aspecto que vem sendo discutido reiteradamente nesse tribunal, e que nós entendemos que é fundamental para o esclarecimento, para o bom esclarecimento, com todo o respeito que nós temos pelo ilustre relator, é o fato de que o recorrente, quando se torna sócio dessa nova empresa que surge, ele passa a ter um número de cotas muito pequeno em relação aos demais sócios da empresa. Os demais sócios da empresa são integrantes de uma mesma família, pai e filho, que são detentores do maior número de cotas dessa empresa. As suas atividades basicamente não se alteraram, ele continuou desempenhando as mesmas atividades de coordenador da área a qual ele estava atrelado e com os conhecimentos técnicos que detém. Então, todos esses aspectos nos levam a defender, então, aqui a existência do que muitos autores vêm chamando de subordinação integrativa. Ele, como arquiteto, desempenha suas atividades em favor dessa sociedade e essa sociedade se vale desse trabalho para a obtenção, evidentemente, do seu lucro. Então, consequentemente, nós entendemos, com todo respeito ao ilustre relator, que, embora se trate daqueles casos complexos, onde nós temos que efetivamente buscar de forma bem detalhada, pormenorizada, todos esses aspectos para, ao final, concluirmos pela existência do vínculo empregatício, da relação de emprego, nós entendemos que o fato dele ter iniciado na empresa como empregado, posteriormente ter integrado com um número pequeno de cotas e a sua atividade profissional ser essencial para o desempenho e para a atividade dessa empresa, são argumentos, são fundamentos e provas suficientes para a comprovação e a demonstração da relação de emprego. Então, em razão desses fundamentos, nós estamos aqui dessa tribuna pleiteando aos demais integrantes dessa turma que votam nesse processo que
com todo respeito ao ilustre relator, que seja reconhecido efetivamente o vínculo empregatício e dado provimento ao recurso do reclamante. Muito obrigado. Pois não. Eu examino toda a questão aqui, eu acho que a juíza também, em primeiro grau, examinou a questão com bastante proficiência, examinou, inclusive ela cita aqui o depoimento do reclamante, que foi sócio de uma empresa, depois o mercado estava aquecido, ele resolveu constituir uma outra empresa, inclusive ele já constituiu uma outra empresa, ele está reclamando contra uma, mas já constituiu uma outra, como está aqui, como ele diz aqui também, ó. Passou a figurar no quadro societário, que originariamente a Flasan se dedicava ao ramo de construção, e aí vai, passou a se dedicar apenas à construção. Depois a gente já estava no topo da carreira na Flasan, e como não tinha mais perspectiva de crescimento, foi convidado a integrar o quadro societário da outra empresa. E aqui também, no depoimento dele, aqui, que a juíza transcreve, pontuado na sentença, ela disse aqui: nesse sentido, foram as declarações do próprio obreiro. Transcrevo, interrogado. O reclamante informou que iniciou a prestação de serviço para a Flasan como estagiário em 2006 e 2007, passando a ser empregado desta em 2008, exercendo o cargo de coordenador geral de Steel Framing, não sei o que é, que em 2010 teve uma promoção para coordenador gerente de obras, que ainda quando era empregado da Flasan, passou a figurar no quadro societário da Construseco, que originariamente a Flasan se dedicava ao ramo da construção, distribuição, materiais e indústria, que o reclamante Flávio decidiu cindir as atividades e a Construseco passou a se dedicar apenas à construção. Depois já estava no topo da carreira da Flasan e, como não tinha mais perspectiva de crescimento, foi convidado a integrar o quadro societário da outra empresa. E a juíza, em algum lugar aqui, que ela lembra também que o reclamante hoje já é sócio de uma outra empresa que não essa Construseco. Então, diante disso, eu entendo que realmente o que houve realmente foi uma sociedade, ele era sócio, inclusive demonstrando aqui que ele tinha poderes realmente de sócio. Doutor Anemar. Senhor presidente, a questão, conforme você já expôs, foi muito bem analisada. Aqui a CEMES expôs aquela questão da pejotização que nós temos visto diariamente aqui, mas diferencia, porque restou mais claro aqui que a abertura dessa segunda empresa foi atendendo a interesse, ao que me pareceu aqui, prioritariamente do reclamante. Por essa razão, eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Eu acompanho o relator. Então, decisão unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde, prazer revê-lo. Próximo. Número 25 da pauta é o RO 10.985.63/2013. Inscrita a doutora Camila Palmela dos Santos Melo, pela recorrente reclamada. Deixa eu abrir aqui. Não abriu aqui. Vai. Eu arrumei aqui. Qual o número? Já está aqui. Nivaldo Tora, né? 10.985. Eu recebi o memorial, li com atenção, reli o voto, e, inclusive, verifiquei novamente as questões pertinentes aqui, a questão de controle da jornada, problema da prova testemunhal, etc. Então, diante disso, eu estou conhecendo os recursos e dando-lhes parcial provimento. Ao do reclamante para afastar a prescrição quinquenal colhida em primeiro grau e para deferir o pagamento de mais 9 dias de aviso prévio. O aviso prévio dele é proporcional. Ao da reclamada para excluir a hora extra resultante do desrespeito ao intervalo intrajornada, determinando a dedução de 1 hora e 30 minutos da jornada fixada na sentença para a fim de apuração das horas extras. Determinar que na apuração da PPR sejam deduzidos os valores pagos ao mesmo título. E para determinar como parâmetro de cálculo a observância da súmula 340 do TST, de tal forma que as horas extras deferidas sejam calculadas em relação à parte fixa da remuneração, considerando o divisor 220, e em relação à parte variável, o número das horas efetivamente trabalhadas. Mantém o valor arbitrário da condenação, por ainda compatível. Eu acho que a jornada que o juiz reconheceu, acho que está razoável diante da prova, está bem razoável, e
considerou que não havia intervalo. Eu estou considerando que havia um intervalo de 1 hora, então, além de excluir 1 hora do intervalo, eu estou excluindo 1 hora também da jornada para fins de apuração das horas extras. E mais 15 minutos de 2 paradas que o reclamante confessou que havia essas 2 paradas. Uma para banheiro, outra para lanche. Ok? Então, meu voto é nesse sentido. Só tem a palavra. Senhor presidente, demais integrantes da turma, senhor ilustre representante do Ministério Público, secretários e demais colegas, boa tarde. Excelência, agradeço a atenção que o senhor dispensou a reanalisar seu voto, mediante nosso requerimento, mas eu gostaria de chamar a atenção, nem vou me estender muito para não cansar o senhor, já que o senhor fez essa reanálise, 2 pontos principais. Primeiro, a questão da contradita da testemunha, que a empresa arguiu em sede de instrução. Excelência, eu entendo a existência da súmula 357 do Coleno TST, mas, em razão do cotejo dessa realidade, veja bem, essa testemunha ela é reclamante também de ação trabalhista contra a empresa, com mesmos exatos pedidos, mesmo procurador. Então, eu entendo, com respeito ao entendimento da turma, de que não é simplesmente a interpretação e aplicação estrita da súmula 357. O nosso ordenamento jurídico ele muda frequentemente, até em relação a a existência de novas mudanças. O nosso mundo hoje ele é muito dinâmico. Então, eu acho que nós precisamos estender essa dinamicidade para a aplicação dos entendimentos firmados já nos tribunais. Os depoimentos, se o senhor pegar um histórico da nossa empresa, eles são sempre, das testemunhas, são sempre padronizados, Excelência. É sempre aquela jornada britânica de 5 às 23, sem intervalo, sem descanso, quase que uma jornada hercúlea. Todos falam exatamente a mesma coisa, justamente porque eles não querem prejudicar as suas próprias reclamações trabalhistas. Então, eu peço que Vossa Excelência reveja a questão da contradita, nesse sentido, de que, inclusive, tem até pedido dano moral na ação dele. Então, não é só pelo fato dele ter uma ação trabalhista. E, com relação ao controle de jornada, vi que o senhor reduziu, em parte, aí, esse controle, mas eu queria, considerando, inclusive, que esse egrégio tribunal é a nossa última rácio para discutir prova, já que eu não consigo levar isso para o TST, gostaria que o senhor verificasse que, nos autos, mesmo o senhor já entendeu pela existência da possibilidade do controle da jornada, que existem outras provas nos autos que podem levar aproximar um pouco mais essa realidade dele. Por exemplo, a empresa juntou uns relatórios de DVF, que mostra a origem, o destino e a quilometragem de cada viagem que esse reclamante fez. Por isso, eu tive o cuidado de calcular a média, somei todos os meses, e cheguei numa média de 9.286 quilômetros rodados por ele. Se eu dividir esse valor pelos 29 dias que foram fixados na sentença como de trabalho, eu chego a 320 quilômetros por dia, uma média de rodagem. Dividindo isso ainda pelos 50 quilômetros por hora, que o próprio reclamante falou que era o que ele conseguia fazer na carreta, Excelência, a gente tem 6 horas e 40 minutos de efetiva direção. Ainda assim, é muito diverso, é muito inferior à jornada fixada na inicial. Então, as empresas de transporte, elas estão pedindo a Vossas Excelências que analisem, além dessa questão de rastreador e tacógrafo e depoimentos pessoais, a existência de outras provas nos autos que possa trazer um pouco mais essa realidade. Porque essa discussão não consigo levar mais para o TST. Então, em razão disso, eu peço Vossa Excelência que dê uma atenção especial e peço requerimento e deferimento. Tá. O que eu fiz aqui, o que a gente tem feito aqui, a turma, inclusive, nós já temos mais ou menos um padrão aqui, com essas questões de trabalho externo, de sempre considerar que o intervalo fica a critério do empregado, ele é que tem, se gozou ou não gozou, é problema dele, porque está longe da empresa, a obrigação dele é ter o intervalo. Tanto que eu estou tirando, praticamente, aliás, estou tirando 2 horas e meia de horas extras aqui dessa coisa. Mas, apesar da gente saber realmente essas questões do empregado, ser testemunha do outro, reclamar a mesma coisa, a gente, apesar do TST entender que não há suspeição, nós temos aqui também o cuidado de examinar esse depoimento, mas com muito critério, com cautela, evidentemente, né, sabendo que interesse há, pode não haver, interesse, claro que vai haver. Não é caso de suspeição nem de impedimento, mas que a gente sabe que tem interesse, tem. Então, a gente tem que examinar muito isso de mais processos com as demais provas dos autos. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente
a juíza se observou disso e nós, inclusive, aqui nós observamos aqui a própria testemunha da defesa, Edmar Vieira Braga, também declarou que recebia valores e tal. Negócio do leonamento. Depois, lá na hora da questão das horas extras, ele também declarou aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Depoimento do próprio Edmar. Iniciava a jornada às 6 horas e parava às 19. Quer dizer, quando o juiz considerou de 6 às 20, até que não foi muito diferente da outra, não. Como motorista, intervalos para café da manhã, almoço, café da tarde, centro café de 20, 30 minutos, almoço de 1 hora. Eu até estou considerando isso aqui. Só estou considerando 15 minutos, que o reclamante considerou 15 minutos e a testemunha dele não falou nada a respeito. E aqui, então, eu estou considerando exatamente, praticamente esse depoimento, entendeu? Então, por isso que eu estou mantendo e disse mais, que li com muito carinho lá e com muita atenção, que eu sei que esses casos são complicados, são complexos, e de maneira que já estava, eu achei que o voto estava bem adequado. Doutora Neymar. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto e só registrando que não é o caso aqui dessa jornada hercúlea, no devido à venda da Central. Porque não, mas na inicial ele pediu foi muito tempo. Até 21 horas. Na de 8 a inicial, 21 está dentro razoável. Não é aqueles casos, não se assemelha aqueles casos de motorista de caminhão que sai às 4 e volta às 24, né? É o que nós temos visto diariamente aqui. Então, eu achei razoável a média aplicada pelo juiz de primeiro grau de 8 às 20 e 30, né, durante a semana, com hora de intervalo, eu achei razoável. E no restante também, no entendimento aqui, estamos acompanhando a jurisprudência da turma de se excluir o intervalo interjornada nos casos de trabalho externo, como é a hipótese aqui. Eu sou inteiramente de acordo. Doutor Marcelo. Eu acompanho o voto do relator. Adesão unânime, temos o voto do relator. Obrigada. Okay? Próximo. Número 32 da pauta, RO 11.175-10-2016. Inscrita a doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende, pela recorrente reclamada. A doutora esteve lá no meu gabinete, fiquei sabendo, mas eu não estava presente. Mas deixou o memorial que eu li com bastante atenção, e exatamente por causa disso, eu vou adiar para a próxima sessão, que eu vou reexaminar meu voto. Ai, que bom, excelência. Peço verem os meus colegas, fica adiado para a próxima sessão, eu disponibilizarei novamente, se for o caso. Ok? Fica adiado para a próxima sessão. Tá, muito Na obrigada. próxima sessão, então, a senhora pode comparecer, se quiser, para prestar, para fazer Fazer a sustentação. Tá bom? Muito obrigada. Por nada. Próximo. Agora a pauta. Fica adiado para a próxima sessão, tá? Pois não. Agora a pauta. Tem aqueles dois que eu vou adiar, que é o 2 e o 7, né, além daquele 41. Tá? Agora os outros nós temos que discutir aqui. Tem dois que a Neymar fez uma sugestão, aquela questão do cálculo das horas extras, mas aqui tem que definir mesmo, porque ao invés de mandar para execução. Né, aquela... Tem 264, tinha duas observações aí e tem um processo, além disso, esses dois, quer dizer, esses dois o Marcelo está me acompanhando, já está definido aquele lá, como é que faz o cálculo das horas extras. Então, acho que o Neymar também não vai, só fez uma sugestão. Tem um outro da questão da insalubridade, que eu fiz, a Vossa Excelência está divergindo, aquela que a testemunha fala que o banheiro lá tem trânsito do banheiro de 2.000 pessoas. Ah, pois é. Mas essas testemunhas aí, o negócio desse... Você viu que naquele dia, na semana passada, nós tivemos um cara que a testemunha falou a mesma coisa, embora seja de empresa diferente. Aí vem aquela discussão, se usando EPI, que o caso aqui usa EPI, se usando EPI... Não, mas EPI até que não é a questão do EPI. O problema que nós estamos levando em conta é o volume de pessoas no banheiro, né? Eu acho que a gente devia definir, porque na verdade eu trouxe essa... Foi em forma de divergência, mas em razão do que nós já tínhamos discutido antes e ficamos até de definir, né? Mas é qual que é esse mesmo? Porque na verdade é o seguinte, até pus... Vossa Excelência deve ter visto lá, doutor Marcelo, eu também botei observação, que na semana passada, no voto, aqui nós estamos julgando aqui, teve um voto do doutor Rogério, que a testemunha falou isso, não, no banheiro tem o movimento do banheiro de 2.000 pessoas, empresa. Pois é. Mas, e por coincidência, foi coincidência, porque a empresa é outra. Lá do doutor Rogério até fui verificar para ver, lá de São João del Rei, essa agora não, essa parece que é de Coronel Fabriciano. Essa empresa que eu estou julgando hoje, o laudo dela não fala, mas tem um laudo que vem na semana que vem, o perito falou que o movimento é de 100 pessoas. Esse aqui não fala.
Aqui a testemunha fala que é 2.000 pessoas, e coincidentemente também é o mesmo número, 2.000 pessoas. Na outra lá, essa mesma testemunha foi testemunha no outro processo que vem a semana que vem, que ela fala em 2.000 pessoas, mas lá o período falou que o movimento é de 100 pessoas. Entendeu? Bom, aí fica a critério de vocês, estou prestando só esse esclarecimento. Na verdade, não é nem assim uma afirmação de uma forma de estabelecer, fixar o entendimento. Porque Não, claro. nós não temos uma base, nós não temos a súmula vem dizendo aqueles termos mais subjetivos possíveis, né? E, aliás, estabelecendo fora das normas do Ministério do Trabalho uma situação que antes não seria insalubre, que passou a ser insalubre em grau máximo. E aí eu acho, como a jurisprudência do tribunal aqui não está muito ainda definida, eu sugiro que a gente volte a discutir na sessão um entendimento, conforme eu já fazemos em diversas outras situações, para evitar... Quer deixar isso para a semana que vem, a gente discute, porque esse aqui vai ter um outro na semana que vem. Sem dúvida. Esse aí da... Brasanitas. Brasanitas, né? Brasanitas. Essa fica adiada para a próxima semana, porque tem um outro dessa mesma empresa semana que vem. Esse é o 10.930. Que eu, inclusive, estou mantendo o mesmo entendimento aqui, porque lá, inclusive, teve a perícia, e o perito falou em 100 pessoas, aqui está falando em 2.000, nós temos que ver esse negócio também, 2.000 pessoas, que banheiro que é? Pois é, isso aí eu estou acompanhando o voto do relator por causa disso. 2.000 pessoas, nem no parque ali. Pois é, aí que ele fala, assim, presa. Entre visitantes terceirizados. Mas mesmo assim é muita coisa, porque não é um banheiro só. Não tem isso, não é um banheiro E só. também pode não ser uma pessoa só também, só uma pessoa para cuidar. Não é uma pessoa só que porque quando nós vamos ler lá a súmula, ela não faz referência em quantidade de banheiro, ela faz referência à atividade. Como é correto, deveria ser, né? A norma técnica fala em atividade, em condições insalubres. Agora nós poderíamos definir na turma. Nós vamos definir depois, tá bom? Perfeito. Então a gente deixa esse adiado para a próxima semana. Que aí tem outro da mesma empresa, fica junto. E tem um outro aqui, não sei se vocês chegaram a observar, mandei avisar lá, você viu a questão do turno ininterrupto? Do artigo 60? Do artigo 60. Eu examinei, eu não entendi assim direito, porque verdade, porque a hora normal no turno é 6 horas, não é 8. Exatamente, foi isso que eu observei. Mas a questão é o seguinte... E a lei não fala hora normal. Nós temos que examinar o seguinte, quando fala o artigo 60 fala, que ele está incluído em qual capítulo? Que fala na jornada de 8 horas. Então a exigência para prestar hora extra em condições de saúde é hora extra além da 8ª. Não. Ele lá só cuida de 8 horas, jornada de 8. Ele não cuida de jornada de 6, nem jornada de 5, nenhuma jornada especial. Cuida de jornada de 8. Por que lá no turno de interrupto de revezamento aplica? Porque lá a jornada é de 12. Quer dizer, além das 8. 8, 9, 10, então aplica. Nesse caso, até mandei pesquisar para ver se tinha alguma coisa em turno de interrupto. Só que o turno de interrupto aqui é de 8 horas. Então não há um excesso de 8, isso eu botei para consideração. Eu vi, até você se mandou, ela nunca trabalhou além de 8 horas. Eu recorri lá, é o seguinte, o raciocínio que eu fiz, não sei se está... Porque a jornada normal dela é de 6 horas. A jornada normal, no padrão, nós sabemos, é 8 horas. Agora, quando se estabelece turno ininterrupto de revezamento, é de 6, é normal. Agora, ela pode ser prorrogada até 8, nós temos até a súmula nossa 38 diz isso, mas... ela pode ser prorrogada em situações normais. Agora aqui, a norma diz que não pode prorrogar, eu até anotei aqui, não estou encontrando, não pode nós prorrogar a jornada. Eu já sei quais são. Não pode prorrogar a jornada nos trabalhos de condições salubres, ou seja, não pode prorrogar a jornada normal. Ela normal no turno é de 6. Mas veja bem, uma interpretação, porque o artigo 60 está em qual capítulo? Está lá no capítulo da jornada de 8 horas. Quando ele fala que exige para excesso de jornada, ou para compensação, por qualquer motivo, é além da 8ª, porque além da 8ª ele pode entender que além da 8ª é prejudicial à saúde. Agora, se a pessoa, você imagina, por exemplo, o professor que está sujeito a jornada de 4 horas, não poderia vir a prorrogação? Entendeu? A saúde dele é diferente da saúde do outro trabalhador, porque aqui não é em função do trabalhador, é em função é em função da jornada de 8. Mas eu coloquei só a consideração de vocês aí. Se vocês acharem que mantém, tudo bem para mim, eu só botei informação. Essa fundação aqui, né? Essa interpretação assim, quase sistemática do que se estabelece lá no turno ininterrupto da Constituição, que é 6 horas, e da jornada de trabalho prorrogada para 8, e o local insalubre, eu entendi que a norma é isso que eu estou dizendo, o artigo 60 trata da jornada de 8 horas, não é jornada
Mas tudo bem, isso aí eu botei para... Interpretação, né? deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui diz jornada de 8 horas, desde que não seja fixado outro limite. Então, essa jornada é o padrão. Agora, você tem turno interrupto, é outra. Você tem bancário, que é outra, enfim. Então, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Só ver aqui o que aconteceu. Requer justa causa, adicional de salubridade. É que eu notei aqui, ó. Labor de turno interrupto de revezamento. Só um minutinho, por favor. Aqui vou ter que fazer essa conclusão, Márcia. Então vai ter que mudar aqui, vou ter que fazer essa conclusão. Então fica adiado para a próxima sessão também, para eu fazer a conclusão, viu? Eu vou ficar vencido nesse aspecto, então eu tenho que fazer a conclusão do voto aqui. Porque tem que dar provimento, né? Tá bom? Tem um que era um erro material, que negócio do título lá que eu já mudei. Fora isso, tem mais nada não, né? Aquelas dois em que o doutor Anemar fez observação sobre relegar para Não, a aquilo execução. não precisa nem ficar. É aquilo que você estava sugerindo que relegasse. A apuração da hora extra 264 para a execução, mas nós já estamos definindo agora. É melhor definir agora no conhecimento que definir na execução. Eu coloquei por causa do IUJ que estava aguardando julgamento. Da OJ 3, da OJ 3. Você botou, eu achei que você falou relegar para a execução. É porque nós tínhamos combinado mais ou menos aqui, para a gente não definir aqui de uma vez, de como a matéria vai ser discutida na execução, e para não suspender, a gente relega para a execução, que aí até lá se resolveu Você entendi. Agora, tem OJ sobre... Tem tudo. Tem o J de tudo quanto lá. E não decide nada. Pior é isso. Você tem esse monte de coisa, fica tudo suspenso, não decide coisa nenhuma e vai Fecha, ficando. né? Vai ficando. Daqui uns dias você está lá com um pilhão de coisa do gabinete. Deixa eu ver só aqui quase. Sobre o repouso, né? Eu acho que é um caminho para... Pode deixar, eu vou É só adequar um modo de falar. eu vou determinar isso para que seja observado. Aí não precisa será suspender. observado na execução. Tá bom? Pode deixar que eu vou fazer a adequação também, Márcio. Faço direitinho lá, tá? Bom, então esses acabaram, né? Os Dias também, tudo aprovado, fica unânime, nós vamos mandar para a execução para não ter que suspender. E só no número 3, que tem duas observações, uma do doutor Anemar, outra do doutor Marcelo. Número? 3. Eu vou 3. colocá-la. Vou ver o 3 aqui. Põe aí para mim, por favor. Não, isso aqui é só um erro material que já foi corrigido, porque a juíza também tinha cometido o erro aqui, aí copiou da É o plano de previdência privada, é esse? Você botou observação, eu só uma reflexão, porque existe caso de primeiro, que no caso aqui existe um requerimento. Primeiro, para ver qual é o saldo na aplicação. O juiz não determina. Porque tem previdência privada com 10 milhões, deixou de ser, passou a ser blindagem patrimonial, só isso. A observação do Anemar nesse caso também foi só questão do erro material, que já foi corrigido. E o Marcelo botou essa observação, só para sabendo qual o valor podia ser, a parte podia ser penhorada. É a questão do... O juiz confundiu lá, porque aliás, a própria parte já entrou confundido. O juiz foi confundiu também o exequente com um dos sócios do executado. Já viu o embarque e entrou, mas o resultado aí eu peguei para facilitar, eu peguei e botei diferente aqui, botei só assim, ó. Sócio do executado. Eu estou de acordo. Tá facilitou. Os sócios que são mais de mulher. Então tá bom, esse tá ok, tá? Então, Zé Dias também, tudo ok. Vamos, agora, essa sala, então, fica tudo decidido na forma já registrada nos votos eletrônicos, né? E agora nós vamos, então, passar para outra sala do doutor Anemar. São os processos do doutor Anemar. Primeiramente, doutor José Murilo, aquele processo em que tem apenas um processo que o doutor Gessé pediu que fosse adiado, o advogado está presente. Aquela pauta que tem apenas sustentação oral? Não, é que ela está presente aqui hoje. Eu sei, aquele do doutor Rogério. Aquele do doutor Rogério, né? Não, é o do doutor Anemar, do Ministério Público do Trabalho, que está numa pauta separada. Eu vou apregoá-lo. Porque o advogado está presente, porque esse aí já foi adiado. Sim, é o RO 11.714-44. Está presente a doutora Letícia Pimentel Santos. Foi adiado para a próxima sessão, porque o doutor Gessé vai estar com vista. Mas para a próxima sessão, tá? Então, podemos apregoar o doutor Anemar. Pois não.
Primeiro é o 18 da pauta, que é o R11 1116, 35/2016. Inscrito o Dr. Bernardo Salete Teixeira, pelo recorrente reclamante. Qual que é o número desse? É o 18 da 18 pauta, da pauta. 11.116. 1116. Está abrindo aqui. Já abriu, doutor Neymar? Pode falar a conclusão? Abriu com o meu, não abriu. Só um minutinho. A conclusão, por favor, doutor Neymar. Conclusão, senhor presidente. Decidir conhecer dos recursos ordinários interpostos, negar provimento ao apelo reclamado, dar parcial provimento ao recurso do reclamante para crescer a condenação, o pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução ou supressão do salário fixo, bem como das horas extras laboradas além da 8ª diária e 40 semanal, com a jornada fixada de 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 17 horas ao sábado, sempre com intervalo entre a jornada de 1 hora. E para a causa das diferenças salariais, deve ser utilizado o parâmetro inicial de R$ 2.600, e a partir daí deverão ser apuradas as diferenças ou a sua apuração integral. Sobre tal valor fixo, incidem os reajustes previstos na CCT e são devidos ainda reflexos sobre férias, presunteiros desses salários, horas extras, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%. Devem ser observadas por causa das horas extras, ação 340 e OJ 397 da SD1 TST. E o critério de para o cálculo dos reflexos das horas extras será fixado na execução. Isso é questão daquela da OJ 394. Ok? Essa é a conclusão. O senhor quer a palavra? Senhor presidente, eu aguardaria eventual divergência. Perfeitamente. Doutor... Estou de acordo Marcelo, com o relator. Doutor Jacé. Senhor presidente, tem apenas uma pequena divergência. Eu estou verificando agora que, na verdade, houve um equívoco. Que a minha divergência diz respeito apenas quanto às diferenças salariais. É uma matéria bastante conhecida, né? Já tive a oportunidade de jogar esse processos semelhantes. É só com relação às diferenças salariais que eu negaria provimento ao recurso do reclamante nesse aspecto. Com relação à parte de jornada, eu estou de acordo, senhor presidente. O doutor Gessé fica vencido nessa parte que ele já explicou. Boa tarde, okay? Boa excelências. tarde. Pois não. Próximo. Número 5 da pauta é o AP 10.101, 84/2014. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela agravante que é executada. Conclusão, por favor. Eu estou conhecendo o agravo de petição interposto e das contrarrazões e, no mérito, estou negando o provimento. Negando o provimento. A senhora tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, caros colegas, boa tarde a todos. O nosso agravo de petição ele é bem simples, é bem conciso. Nós discordamos de alguns pontos relacionados ao cálculo homologado pela sentença recorrida, em 3 pontos específicos. No primeiro caso, a questão do salário hora-aula, que foi utilizado como base de cálculo das parcelas, que não teria sido feito, entendemos que não teria sido feito correto, tendo em vista que o cálculo homologado ele considera todas as antecipações salariais deferidas na hora de utilizar esse salário hora-aula, o que entendemos não ser devido. Além disso, com relação às férias em dobro, que foram deferidas na sentença primeira, na sentença de conhecimento, entendemos que deveria ter sido descontados os valores já pagos a esse título, tendo em vista que a aplicação das férias em dobro, pura e simplesmente, sem o desconto dos valores já quitados pela reclamada, seria sim um pagamento a maior que não teria sido deferido na sentença. E, além disso, o último ponto do agravo é a questão da multa pela convenção coletiva, a multa convencional deferida, que deveria ser sido feita apenas com relação às parcelas referentes à redução de carga horária, e não a todas as parcelas deferidas no processo. Muito obrigada. A matéria como foi bem dito da tribuna, no que diz respeito às férias em dobro, a questão é que a sentença ela não admitiu a compensação, porque a sentença diz respeito lá, ela mandou pagar sua dobra, né? Inclusive, quando veio aqui o recurso do ordinário, essa turma entendeu por indeferir a compensação
segundo a então recorrente, pretendia pagar apenas a dobra, já que tinha sido paga as férias, mas só que foi indeferida essa compensação. Talvez fosse no processo de conhecimento, poderíamos até discutir a matéria. Quanto ao salário hora-aula, a sentença foi clara ao deferir diferenças salariais baseadas em decorrência da titulação de mestre e redução da carga horária, e que a base fosse observada a remuneração do obreiro. E essas antecipações, ela tem natureza salarial. E a aplicação da multa foi correta aqui, segundo a cláusula 54 da Convenção Coletiva, e diz que deve ser aplicada ao infrator, em favor da parte prejudicada, 10% do valor principal como multa. E o juiz determinou que fosse aplicada uma penalidade por multa em cada vigência que foi feita. Doutor Marcelo. Só acompanhando o voto. De acordo. Decisão unânime. Obrigada, boa tarde. Próximo. Número 9 da pauta é o ROPS 10.232-24-2017. Inscrito o Dr. Matheus Augusto Oliveira Reis, pela recorrente, que é reclamada. Bom dia, excelências. Senhor presidente, eu estou aqui, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, FBX, é isso, doutor? Sim. E estou no mérito dando parcial provimento para reduzir o valor da indenização. Não, eu estou pegando o voto, vou mudar aqui, só um instante que eu vou no outro, eu estou usando o Word aqui, já começou a... Não sigo isso. Eu estou conhecendo o recurso, senhor presidente, e no mérito estou negando o provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Pois não, o senhor tem a palavra. Nobres jogadores, eu gostaria de chamar a atenção a um ponto aqui que eu considero de extrema relevância. A situação fática, ela é muito clara, ela é muito simples. O que aconteceu? A funcionária ela é operadora de telemarketing, cuja função é realizar vendas de telemarketing por meio do telefone, dentro do setor lá da empresa, para os clientes cadastrados no banco de dados da empresa, dos produtos que a empresa determina que sejam postos à venda. No dia 30/12, foi concedido o benefício para os funcionários que batessem a meta, eles poderiam ir embora mais cedo para casa. De forma ardilosa, nobres jogadores, a autora vendeu o produto que serviria para bater a sua meta para um parente. Ela confessa isso de forma clara, exordial, que ela está vendendo uma pessoa que coabitava com ela, que era sua parente, que ela tinha conhecimento de quem eram as pessoas. Ela confessa que recebeu o treinamento, ela confessa que assinou o código de conduta, e o depoimento testemunhal da testemunha ouvida a rúbrica da reclamada deixa claro que a conduta perpetrada pela funcionária viola todos os preceitos e fundamentos necessários para se proceder a esse tipo de operação de venda. O que a autora fez foi basicamente vender para um parente para conseguir ir embora mais cedo para casa, porque era 30/12. Foi isso que ela fez. O que era para ser um benefício, ou seja, uma forma de estimular o funcionário a vender, foi utilizado de maneira totalmente deturpada, desviada da sua função original pela funcionária, que, a despeito do treinamento, a despeito do código de conduta, simplesmente decidiu vender o produto para uma pessoa que ela não poderia estar fazendo aquela venda, não da forma como ela fez. Se ela tivesse inserido a pessoa no banco de dados, depois que essa pessoa tivesse sido aprovada, etc., etc., poderia sim ser uma cliente potencial nos leads no banco de dados da empresa. A empresa faz um investimento pesadíssimo para conseguir leads de potenciais clientes que se enquadram se enquadram naquilo que a empresa está buscando nos seus clientes. O procedimento adotado pela funcionária foi totalmente equivocado e, por isso, ela foi devidamente advertida. Ela sofreu uma penalidade por isso. Agora, em inicial, ela deixa claro e restrito que ela acredita que o procedimento tomado por ela estava ok e que o fato dela ter sido advertida por ter praticado fraude abalou a honra e a sua imagem.
Esse é o fundamento da inicial. O fundamento da sentença não tem nada a ver com essa questão do ser fraudulento ou não. Em sentença, o juiz simplesmente declara que houve alarde da conduta. Ou seja, em inicial estamos falando de quê? De ter sido acusado de conduta fraudulenta. Enquanto o fundamento da sentença é que houve alarde da penalidade aplicada e que houve um excesso por parte da empresa por ter supostamente feito um alarde. Frise-se que suposto alarde está totalmente dividido, porque a testemunha da autora pode declarar que tal situação existiu, mas a testemunha da ré declara de forma expressa que as únicas pessoas que souberam da aplicação dessa penalidade foram as pessoas envolvidas nesse procedimento de penalidade, qual seja a auditoria, que detectou a irregularidade perpetrada pela funcionária, e o próprio supervisor que foi lá e aplicou a penalidade. Então, nem isso, sequer isso, é fato uníssono e comprovado. O que nós temos aqui, e que tem, inclusive, uma degravação, que comprova de forma clara, e o próprio endereço indicado na procuração pela funcionária, com o endereço da cliente que ela está fazendo a venda na degravação que a gente junta, é de que ela estava vendendo o produto para a mesma pessoa que mora na mesma casa que ela, mesmo endereço. Pessoa que ela confirma que é familiar. E ela só fez isso para ir embora para casa. Aí depois que ela foi penalizada por ter feito uma conduta irregular, da qual ela estava devidamente treinada, conforme confirmam os documentos juntados aos autos e o depoimento testemunhal da testemunha ouvida a rogo da recorrente, requer um dano moral. E esse dano moral foi concedido por um suposto motivo divergente àquele alegado na inicial. Porque na inicial está se alegando o quê? De que foi injustamente acusado de fraude. A ré comprova robustamente a existência da fraude, nobres jogadores. Tal fato por si só já serve para indeferir esse pedido de indenização por danos morais. O problema é que a sentença fundamenta esse dano moral por causa de um suposto abuso, por causa de um alarde, que tal situação existiu, sendo que tal alarde, conforme a própria sentença mesmo reconhece, é prova dividida. Então, sendo prova dividida, nobres jogadores, a gente requer que seja retirado esse dano moral. Se caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja ao menos minorado esse dano moral, porque nós estamos falando de R$5.000 para uma pessoa que tinha um salário mínimo por mês. Não está compatível. E não é uma conduta comprovadamente ativa da empresa que foi lá e expôs a funcionária. Isso é uma questão que simplesmente caiu ali no boca a boca. Se caiu no boca a boca dos funcionários. Então a empresa está sofrendo hoje uma condenação no importe muito elevado de algo que sequer existiu e algo que é comprovadamente uma conduta totalmente fraudulenta perpetrada pela funcionária. E nós não estamos falando de uma justa causa, nós estamos falando de uma punição aplicada conforme o Código de Conduta que a funcionária é signatária, que tem toda uma escala pedagógica, tem tudo aqui, está tudo certinho. As regras eram claras, sabidas, e desde o começo a funcionária tinha conhecimento disso. Agora, o judiciário aplicar, condenar a empresa uma multa de indenização por danos morais desse importe, de uma conduta totalmente correta por parte da empresa, é inaceitável, nobres jogadores. Caso Vossas Excelências entendam que, ainda assim, a sentença deve ser mantida, que essa questão do alarde, etc. e tal, de fato ocorreu, apesar de expressamente dividir a prova nesse sentido, que Vossas Excelências, ao menos, ponderem a possibilidade de reduzir essa condenação, porque, de fato, não está compatível com a condição econômica da empresa, nem com a condição econômica da autora. É isso, nosso jogador. Esclarecido. Doutor Neymar? É um procedimento sumaríssimo, embora não houvesse necessidade de acrescentar, porque os fundamentos são da sentença, mas eu só, em razão da sustentação oral, que tem muita questão que deve ficar clara, até por uma questão de
nos posicionar aqui perante os julgamentos, porque o Justiça do Trabalho não vai sair aqui aplicando dano moral sem que nós tenhamos uma base sólida ou uma prova contundente. Aqui, quando devido à venda de situação oral, a questão ficou muito clara. A fraude, ela foi acusada de fraude. Agora, se a fraude foi uma falsa acusação ou não, isso aí vai depender da prova, né? Segundo o senhor, a das inicial alega que houve uma fraude, né? E na prova não é fraude porque é o comportamento da empresa, é uma regra da empresa. Ora, peraí, vamos ver. Como é que foi praticado? São questões de fato. Houve a venda, a testemunha da reclamante, a Angélica, é bem clara aqui. Ela fala que o gerente cancelou a venda antes de fazer a pós-venda, sob a alegação de ser uma fraude, porque a reclamante cadastrou no sistema um cliente conhecido seu. Depois veio constar que foi a mãe ou alguma coisa assim, irmã, alguma coisa assim. E que não havia proibição para a realização de vendas para familiares e amigos, inclusive a depoente já fez vendas para tal tipo de cliente. Ou seja, uma situação que me pareceu que houve ali pegou a reclamante, foi escolhida para ser o Cristo da situação e foi alardeado. O ilustre advogado está sustentando que não houve o alarde, mas houve sim. Aqui a própria testemunha disse que a equipe toda ficou sabendo que a reclamante se sente tão humilhada que ela pediu conta. Em tempos de crise não se pede conta se ela não tivesse saído tão humilhada. Se sentiu humilhada e os próprios supervisores que noticiaram a equipe o ocorrido. Ou seja, embora a advertência tenha sido aplicada em separado, ficaram sabendo os funcionários do ocorrido pelos próprios supervisores. Ou seja, queriam colocar como exemplo, não se pode fazer isso. Agora, se é certo, se é errado, se essa regra da empresa é essa assim, parece que não é muito clara, porque tanto é que é uma prática ocorrente. Pode fazer o cadastro a hora, pode fazer o cadastro a posteriori. Tanto é que o gerente que recebeu essa venda, ele não cancelou de imediato. E a testemunha da reclamada, que era o supervisor, uma coordenadora da reclamante, eu nem que vem dizendo aqui, ó, nem no dia desse ocorrido, ele se encontrava trabalhando. Por essa razão, eu entendi que não houve prova dividida e eu vou manter a proposta de voto, mantendo a sentença. Senhor doutor Marcelo. Senhor presidente, tem um autor na área de pedagogia, estou lembrando aqui, Alexander Neal, ele escreveu um livro, Liberdade Sem Medo, um pedagogo, década de 50. Ele diz mais ou menos o seguinte, que muitas vezes escandalizar é ter interesse fraudulento naquilo com que você se escandaliza. A reclamada ela se escandalizou e ela viu uma fraude no fato do empregado, ao bater meta, vender o produto para um parente, um conhecido. A primeira impressão que eu tive é, mas o que tem de fraude nisso? Quer dizer, você é um empregado, tem que vender. Eu pensei assim, voltou o cheque sem fundo, não pagou, o dinheiro entrou nos cofres da empresa, a venda foi concretizada. Mas que fraude que é essa? Ela foi imputada por isso de fraudulenta na empresa. Em juízo, ela foi imputada a ela uma conduta fraudulenta, ilícita. E da tribuna, mais uma vez, quer dizer, a lesão foi no contrato e foi em juízo, ao vivo e a cores. Que listo que tem, que fraude é essa que eu não estou enxergando, a não ser uma fraude somente nos olhos de quem acusa? Que é isso? Quer dizer, meta, vamos vender televisor, vamos vender. Aí o empregado de boa fé ligou para o pai, para a mãe, vendeu, comprou, o dinheiro entrou nos cofres da empresa e ela foi acusada de fraudulenta. Ela ficou tão assim angustiada que ela pediu demissão, ela não aguentou esperar o desenlace da ação e pediu demissão. Então, eu estou acompanhando o voto do relator por esses fundamentos. Doutor Jacé. De acordo. Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Obrigado, senhor. Uma inscrição feita hoje, no número 6 da pauta, é um ROPS 10.143-41-2016. Inscreveu-se o Dr. Eliel Martins Campos pela recorrente reclamante. 6, doutor Eliel, está presente? 6 da pauta, doutora Neymar, conclusão. 10.146? 143. Quiser aqui. Qual o número da pauta? Fernando MGS. É o número 6. 6 da pauta, 10.143. Aqui.
Um procedimento sumaríssimo, presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante, estou rejeitando a preliminar suscitada, no mérito estou negando o provimento, confirmando a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos e acrescentando outros, senhor presidente. 10.140. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais jogadores, ilustre Ministério Público, colegas advogados e demais presentes. Bom, excelências, eu vim aqui, na verdade, para a gente tentar debater essa questão da insalubridade da situação da reclamante, da recorrente, tendo em vista os vários vícios encontrados no laudo pericial, apesar do laudo pericial reconhecer que a reclamante estava exposta ao risco por ter contato com pacientes. Na verdade, a função dela era auditora, enfermeira auditora, e basicamente a atividade era analisar contas hospitalares e, em caso de não conformidade, de medicamentos sendo usados em demasias, chegar ao paciente, ir nos ambulatórios, nos pacientes, e verificar se a situação do paciente era aquela mesma, se a doença era aquela, e se o medicamento usado era aquele constante no prontuário. Então, o próprio laudo pericial, ele demonstra para a gente que ela tinha um contato com o paciente, embora eventual, porque ela ficava numa sala fazendo contas, auditoria, e, nos casos eventuais, ela tinha um contato com o paciente. Paciente este de toda monta, inclusive paciente que tinha doenças infectuosas. E isso é confirmado pela reclamante, que o doutor juiz Acosta sequer avaliou, sabe? Por que nós estamos falando isso? Porque eu fiz várias impugnações. Eu fiz 2 impugnações, e nessas impugnações eu discuti justamente essa situação. A primeira, que a reclamante trabalhava em 3 hospitais diferentes: Belo Horizonte, Hospital Paulo de Tarso e o Hospital Vila da Serra. Ela prestava serviço, ela era funcionária da MGS, prestava serviço para o IPSM, que é um Instituto de Previdência dos Servidores da Polícia Militar. E quando um desses servidores ia a um hospital desse para internar, para fazer uso de medicamentos, ela tinha que fazer auditoria. Basicamente, aqueles que estavam internados mesmo. E a auditoria era para o uso de medicamentos, aonde ela constatava não inconformidade, geralmente acontecia isso, porque a auditoria realmente para constatar se houve excesso no medicamento, um custo elevado, né, para o Instituto. E ela, ao constatar isso, ela ia fazer a consulta olho a olho no paciente, e inclusive consultava o médico: doutor, isso aqui foi usado remédio além da conta, né? Então, a única coisa que o laudo ele me permite falar é que o laudo concorda comigo, que ela tinha contato com o paciente. Eu até brinquei com a minha paciente, né, com a minha reclamante, né? Quando eu era criança, ia no hospital, minha mãe, a partir do momento que chegava em casa, mandava tirar a roupa e tomar banho, porque ficava com medo de ter algum risco de contaminação. Imagina uma pessoa que está lá todo dia não ter nenhum risco à saúde dela. É difícil a gente conseguir acreditar nisso. Mas ela foi concursada, né? E no próprio edital do concurso fala que ela ia ter contato com o paciente, ela ia prestar assistências a paciente. Eu juntei esse edital, tanto na inicial, tanto agora no recurso, tendo em vista que ela fala, a atividade dela o quê? Era prestar assistência ao paciente ou cliente em clínicas e hospitais, né? Bom, e por que eu estou pedindo primeiro para caçar o laudo e, eventualmente, não sendo isso, para reformar? Porque o laudo só foi em um hospital, só no Hospital Belo Horizonte. E eu fui nesse dia. Fui avisado num dia anterior, à noite, às 20 horas, e no outro dia estava lá no hospital. E o perito simplesmente perguntou: ela tinha contato com o paciente? Tinha isso, está reclamando? Então, tudo bem, vou colocar no laudo e está entendendo que não estava exposta ao risco. Mas não levou nada para medir. Não foi no hospital que ela mais trabalhava, que era no Vila da Serra, onde realmente ela tinha contato com mais contumácia, né, com pacientes. Então, a gente está em busca aqui, excelências, da verdade real, né, fazer jus, né, ao princípio da primazia da realidade sobre a forma. E a gente falar que esse laudo ele está sendo fidedigno, ele é mentira, até porque a Fernanda hoje ela trabalha no mesmo local. Só não pela MGS mais, agora está pela Fundação Guimarães Rosa. E ela, por uma questão de ética, ela não quis me dar o contra-cheque dela para eu juntar nesse processo. Mas hoje ela está recebendo esse trabalho da mesma forma.
porque o próprio IPSM manda isso. E por que foi cortado? Porque ela recebia antes, e a MGS, naquele período que ela já estava para romper o contrato, né, que o contrato ia passar para Guimarães Rosa, eles simplesmente, para reduzir custo, cortaram a insalubridade. Né? Foi isso, porque não teve nenhum laudo prévio da empresa, simplesmente houve um e-mail, que esse e-mail foi juntado no processo. Que aí ela fala assim, prezada Elaine, tendo em vista o novo entendimento para caracterização do adicional de insalubridade, favor excluir conforme abaixo anexo. E citou o nome de todo mundo, inclusive da reclamante. Então, eu queria, primeiramente, requerer aqui a cassação para que a gente tenha realmente, efetivamente, a prova, porque a prova não pode ser por amostragem, né? Eu acredito que para a gente ter uma certeza, principalmente para a gente ter um julgamento coeso e que a gente faça justiça, esse laudo teria que ter primeiro em todos os locais que a reclamante trabalhava, que ela laborava no dia a dia. E ele só foi em um. E aí vem o perito e fala, fizemos por amostragem. Como é que nós vamos atrás da verdade real por amostragem? Eu acho difícil esse entendimento. Né? E segundo, que ela tinha contatos efetivamente com pacientes todos, inclusive paciente que tinha doença infectuosa. Isso, a testemunha confirma isso no depoimento. E todas as nossas impugnações foram nesse sentido, para o perito voltar ao local, para ele ir nos locais realmente que ela trabalhava, e o juiz Acor não verificou as situações, as nossas impugnações, e é um sentimento assim, impugna, e não houve nem sequer citação em sentença sobre isso, sabe? Então, a nossa demanda aqui seria, excelentíssimos senhores, primeiro para cassação e, em segundo, para a reforma, tendo em vista esses vícios que a gente está citando aqui. Obrigado, boa tarde pela atenção, doutor. Doutora Neymar. Rapidamente, e também no mesmo sentido anterior, sumaríssimo pela própria sentença, mas vale esclarecer, diante da sustentação oral enfática do seu advogado, que a questão da insalubridade vai depender da constatação das condições de trabalho de quem está pleiteando o adicional. No caso aqui, a questão é eminentemente fática. Primeiro, o perito oficial ele esteve presente em um dos hospitais, porque a atividade da reclamante era analisar contas de serviços hospitalares utilizados pelos servidores militares do Estado de Minas Gerais para a avaliação dos custos cobrados pelos hospitais em conformidade com o material utilizado e os tratamentos realizados, laborando principalmente no hospital militar, localizado na Rua Paraíba. É uma atividade que, em qualquer hospital que ela for, ela vai ter que fazer a mesma coisa. E não basta ser enfermeiro, não basta ser médico, não basta ser técnico de enfermagem, não basta trabalhar dentro do hospital para ser considerado insalubridade. Tem que ser classificado naquelas condições numeradas, eu diria assim, números clausos, na NR 15, no anexo 14, para se classificar. Tanto é que, se for retirada, deixa de ser insalubre. Se for incluída, passa a ser insalubre. É a questão de condição. E no caso aqui, o perito constatou que nessas atividades ela não está, é incisivo aqui, ó, que a reclamante nunca esteve exposta a condições insalubres, conclusão correta diante da descrição de atividades por ela desempenhadas. Inclusive, ela recebeu antes e de forma incorreta, segundo a constatação aqui, a constatação do perito. Então, com a devida venda da sustentação oral, eu vou manter a proposta de voto e manter a sentença. Marcelo, doutor Jacé. De acordo. Então, decisão unânime nos termos Obrigado, de voto. Boa tarde. Próximo. Agora a pauta, doutor. Normal? O que nós temos aí de... No número 3 da pauta, o 10.079, foi declarada a suspeição do doutor Marcelo, então... Eu votei. O senhor votou como terceiro votante, de acordo com o relator. Próximo voto. O 12, o que tem no 12? O 12 tem divergência do doutor Marcelo e do doutor Gessé. Qual o número dele? Divergência de ambos? 10.524. Parece-me que o doutor Anemar o 10.524. 10.524. Ah, tá. Eu fui vencido e parece que o doutor Marcelo fica como redator. Claro. O Marcelo vai ficar como redator? É só para esclarecer, até a matéria que Vossa Excelência já trouxe aqui, eu até me referi a uma decisão e Vossa Excelência foi relator. Sim. É um caso em que o Banco do Brasil está se pleiteando a integração das parcelas na Prev, como acontece também na Caixa Federal, e a turma tem entendido, pelo menos por maioria, que o caso é de competência. Né? Aliás, nós estamos entendendo por unanimidade, mas mudou a composição. Mudou a composição, por isso que eu vou manter. O Marcelo é o redator e o doutor Anemar fica vencido. O número 13, que é o 10.684, o doutor Marcelo fica vencido, o doutor Gessé acompanha o relator. E quem mais? 12, 13, quem mais?
No número 27, nos números 27, 28 e 29, o doutor Gessé foi vencido. O doutor Gessé que fica vencido, né? Sim, senhor. Então tá bom. E no resto não tem, nem os EDs. Então, todos os demais votos ficam julgados de acordo com os votos já registrados eletronicamente. Vamos passar para a próxima sala, Agora, do doutor Marcelo, né? Primeiramente, aquele processo do doutor Rogério. Ah, sim. É o processo Rogério, tá. 10.045-30-2017, que foi adiado na última sessão. Certo. O doutor Rogério havia proferido o voto. Está aqui, não está abrindo aqui. Ele não abre? Aquela que você pediu vista? Sim, que eu fiz a divergência do doutor Rogério. Doutor Rogério já julgou? Abriu aí? Abriu. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não, eu leio. É o seguinte, esse processo, eu, doutor Anemar, né? Parece que o advogado não está presente, não precisa dar muito esclarecimento. Se eu tivesse, eu daria. Mas eu fiz a divergência, estou reconhecendo, o doutor Rogério está confirmando a sentença que não reconheceu o vínculo. Eu entendi que haveria vínculo, sim, de um período, pelo menos de um determinado período. Doutor Neymar, encaminhei para Vossa Excelência meu voto, né? Está de acordo, né? Realmente, só porque eu revisou. Eu fiquei meio encabulado, porque é o seguinte, foi um limbo que o reclamante ficou por um período. Né? Foi um limbo, aquele período que ele ficou como síndico do... que ele ficou como síndico, era um síndico que não era condômino, não era empregado, não era empresa terceirista. E não era síndico também. Não era síndico. Porque síndico ele não convocou nenhuma assembleia, ele não cobrou nada e tal. Ele só teve o nome de síndico. E fazia todas as atividades. Ele era o zelador lá, tomava conta. Eu vou realmente relator para acompanhar a divergência. Eu reconheci, então, nesses termos aí, né, já conheço o recurso no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o vínculo de emprego com o primeiro reclamado, Camargos Turismo e Hotéis Campo de Empreendimento, no período de 1º de 9 de 2013 a 10 de 11 de 2016, na função de zelador, conforme pleiteado na inicial, e determinar o retorno dos autos à vara de origem para apreciação dos demais pedidos, como se entender de direito. Ok, doutor Anemar, eu fico com o redator e o doutor Rogério, que é o relator, fica vencido. Pois não. Próximo, então, agora vamos voltar lá no doutor. Do doutor Gessé, apenas embargos de declaração. Todos estão aprovados na forma já registrada, nos votos já registrados, todos nós já registramos os votos, todos de acordo, na conformidade dos votos já registrados eletronicamente. Doutor Marcelo. Para a pauta da relatoria, doutor Marcelo, segundo votante, doutor Gessé, terceiro votante, doutor José Murilo. Número 7 da pauta, que é o RO 10.266-54-2016. Inscrito o doutor Caio Andrade Alcântara, pela recorrida reclamante. Caixa Econômica Federal. Doutor Marcelo, conclusão. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Você quer se manifestar, só tem a palavra. Bom, boa tarde, eu prefiro ouvir o voto divergente. Doutor Jacé? De acordo. Eu também estou de acordo. A decisão unânime, nós temos o voto do relator. Muito obrigado. Ok, próximo. Número 21 da pauta, é um ROPS 11.373-74-2016, inscrito o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente que é reclamada. Você logou a sua senha? Vale. Doutor Marcelo, conclusão. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e no mérito dou-lhe provimento parcial para limitar a condenação ao pagamento do adicional de salubridade ao lapso de 10/10/2011 até 31/7/2013, conforme laudo pericial, fixando o novo valor da condenação em R$ 7.000, com custas de R$ 140 mantidas a cargo da reclamada. Eventual discussão sobre devolução de valores recolhidos a maior deverá ser formulada pela parte interessada perante o juiz competente. Essa é a minha proposta de voto. Doutor Edson, já está muito bom, já ganhou metade. Já está. Mas uma pequena observação, senhor, nos permite. Porque o autor, trabalhou na empresa há quase 2 anos. E nesse trabalho, a empresa tem um procedimento, qual seja, ele passa por um processo de integração. E esse processo de integração, os reclamantes recebem o quê? Palestras sobre informações de uso de EPIs, como deve ser usado, substituição. E aqui no caso, parece-nos, pelo que o autor diz,
mesmo que haja insuficiência de entrega, se o equipamento não estiver com uso adequado, ele deve informar a empresa. Então, aqui parece que ele próprio, que tem interesse, não tem interesse em cuidar da sua saúde. E aqui não está no recurso, mas a empresa entende que o artigo 157 e 158 entende que foram cumpridos. Não está no recurso supremo, apenas para ilustração. Então, caberia, sim, ao reclamante levar ao conhecimento da empresa qualquer lapso de entrega ou qualquer defeito no equipamento. Então, espera-se, pois, que, apesar do provimento parcial de Sua Excelência, que, ao final, seja a ação julgada totalmente procedente. Obrigado. Doutor, bom, não usava, eu já sei que não usava. Doutor Jacé? Senhor presidente, eu estou de acordo, eu talvez só sugeriria, mas aí fica a cargo com a excelência, tirar essa parte do juízo competente aqui, tendo em vista o entendimento que a turma tem. Normalmente aqui a gente coloca, manda devolver, outras vezes manda procurar o meio apropriado lá, mas aí... enfim, mas eu estou de acordo. Tá? Só questão lá no finalzinho, lá, devolução das custas, no juízo competente, só colocar que... procurar os meios só, pronto, porque nós temos, a turma aqui, na maioria das vezes, manda devolver direto. O competente fica parecendo que nós somos incompetentes e nós estamos decididos. Não, eu adequo. Só para tirar o... Questão semântica. Ok. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor. Próximo. É o número 12 da pauta. É o RO 10.562-45-2016, inscrito o doutor Matheus Tavares Perdigão Mendes, pela recorrente reclamada. Doutor Marcelo, a conclusão. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante, e no mérito dou parcial provimento ao recurso da reclamada para limitar o labor em regime de prontidão a 1 dia a cada turno, o qual deve ser compreendido como sobreaviso, via de consequência também a 1 hora a título de intervalo interjornada, bem como para que as horas de sobreaviso sejam remuneradas à razão de 1/3 do valor da hora normal, e ao recurso do reclamante eu nego provimento. O senhor quer se manifestar? Um pequeno ponto, excelência. Fica à vontade. Excelentíssimos senhores desembargadores, os quais cumprimento na pessoa do eminente relator, doutor Marcelo Furtado Vidal, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores servidores, demais colegas aqui presentes. Excelência, eu gostaria de manifestar aqui, eu havia preparado uma sustentação oral, assim como fiz no recurso ordinário, e essa sustentação oral, se não houvesse essa conclusão antecipada, iria abranger exatamente a questão primeiro, da ausência da prontidão, porque essa mesma turma, sexta turma, por meio de um voto unânime do doutor Anemar Pereira Amaral, decidiu que a falta de provas de restrição à locomoção do trabalhador, enquanto aguardava ordens do seu empregador, não há que se falar em horas de sobreaviso. Esse, inclusive, foi um voto que foi uma decisão que foi publicada dessa turma em abril desse ano. Ou seja, na questão do sobreaviso colocada, hora posta em julgamento, não há qualquer prova de que havia essa obrigatoriedade de se manter no alojamento. Inclusive, as testemunhas ouvidas no processo, elas falam e deixam claro que após o horário do turno dos funcionários, eles estavam liberados, não havia qualquer obrigatoriedade de se permanecer no alojamento. Inclusive, o próprio recorrente, no caso aqui o autor, ele fala que quando havia necessidade de se haver reparo no caminhão no período noturno, era chamado o senhor Ronaldo, porque era o mecânico mais experiente, o chefe da oficina lá na fazenda Bom Sucesso. Então, ele nunca trabalhou em regime de prontidão. Enfim, esse seria o primeiro ponto, a questão da ausência do regime de prontidão, em razão de não haver hora nenhuma de ter sido colocada
a restrição de locomoção do trabalhador, ou seja, ele não havia nenhuma obrigatoriedade, a empresa nunca determinou, nunca obrigou que o trabalhador, que o reclamante permanecesse no alojamento. Seria apenas com relação a isso, Excelência, a minha sustentação aqui, porque eu iria pedir, então, também a redução para um terço, já que o senhor já... Aí o senhor teve um trabalho que... Mas é um prazer reduziu preparar. para um terço e ainda reduziu para um só, um prontidão só. De acordo com a opinião, inclusive, da empresa, né? Foi exatamente isso. Doutor... De acordo. Eu sou terceiro votante, também estou de acordo. Decisão unânime do voto do relator. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Próximo. Uma inscrição feita hoje, no número 11 da pauta, que é o RO 10.501-39-2016, inscrito o Dr. Vinícius Nascimento Miranda, pelo recorrente, que é o reclamante. Caixa Econômica. Sim. Doutor Marcelo, conclusão. Conheço de ambos os recursos ordinários. No mérito, nego provimento ao recurso adesivo do autor e dou parcial provimento ao recurso da Caixa Econômica Federal apenas para autorizar o levantamento dos valores recolhidos a título de depósito recursal após o trânsito em julgado. Tu quer se manifestar? Na verdade, eu só queria aproveitar a oportunidade primeiro para desejar um bom dia a todos. E boa tarde. Boa tarde. Tá? Bom dia é bom. Abrange com certeza. Bom dia abrange. Enquanto tem sol, tá de dia. Mas, enfim. E para pontuar que, a princípio, o pedido de tutela de urgência pode ser manifestado a qualquer momento. Os aprovados, eles aguardaram o processo ser sorteado na turma, porque ambos estão empregados. Porque, na verdade, são dois. Eu já vou fazer para dois, porque são dois processos do mesmo tema. Imagino que a composição vai ser a mesma, os votos serão idênticos. Aí eles esperam sortear a turma para poder saber se pedem ou não a tutela de urgência. Alguns chegam até a desistir em primeira instância, que é o caso do Silvânio, que é um dos reclamantes, em razão do dissenso que existe no tribunal atualmente entre as diversas turmas. Como a sexta turma tem adotado a tese dos aprovados no concurso, eu vou fazer da tribuna, mas vou reiterar em petição esse pedido de antecipação de tutela para ambos os autores, que têm interesse agora, que já são revestidos de uma segurança maior, em tomar posse do cargo. Os dois me falaram, um me falou na sexta e outro me falou no domingo, que tem interesse. Então, para mim, ficou complicado manifestar antes. O relator aprecia com mais vagar. Com certeza. A prestação jurisdicional minha exauriu. Não, sim, é só para mais para alertar que farei esse pedido, mas agradeço aqui o posicionamento da turma e a cordialidade. Ótimo. Fiz a inscrição agora, deu tudo certo. Então... Tudo bem. Parabéns. Ótimo. Doutor Jacé. De acordo. Eu também estou de acordo, então a decisão unânime nesse e no outro vai ser a mesma coisa. Sim. O outro é o número 17. É a mesma coisa. 11.094. Podemos conseguir. Agora é a pauta. Normal. O que nós temos de... No número 4... Marcelo já fez a adequação de 2, né? Sim. Você já fez a adequação de 2, não é isso? No número 4, o que tem no o doutor Gessé e o senhor estão com a segunda opção. Ah, sim. Então prevalece a segunda opção. Maria de Graça, doutor Marcelo. Não fica vencido, não, porque ele fez 2 opções. Qual que é isso? É o 4, né? É a dele. Sim, mas de qualquer forma, quando faz 2... É o primeiro é a minha. 10.153. Que também tá bom, né? Tá certo. Doutor Marcelo essa é a pauta normal sua, normal. Do EJUS ou... Não, continua no EJUS. Não tem lá, não é o outro, não. PJE. 4, tem 2 opções, eu já sei, preferimos a segunda. Tá? Prevalece a segunda. Você vai ficar vencido? Aquele do atraso reiterado de salários, né? 153, Eu fico vencido. Fica vencido. Então, fica vencido, prevalece a segunda opção. Vamos continuar. Seu 4 no 17. O que tem 17? 17 já foi julgado. Já foi, 18. 18 e 19.
No caso, aquela questão sobre o julgamento, deverão ou não ser julgados os processos devolvidos para adequação da IUJ? Não, isso não, Isso aí já já está tá. decidido, já está ok, tranquilo. Então, ficam Isso aí é tranquilo. unânimes. Isso já a decisão. está superado. Aí tem o 27, o que é que tem no 27, a 27? primeira opção, unânime. Primeira opção, unânime. Então vamos agora para o 32, que também tem alguma coisa aí. 32 tem uma. Deixa eu ver o que é o 32 aqui. O que é? Deixa eu abrir aqui para ele. 32 é que eu sou impedido, senhor presidente. É da minha vara. Impedimento do GSE já foi votado também. No né? caso é um ED, né? Tá, ok, eu votei. É o ED Votou tudo, 10.333. Tá. Já Então, votou. da pauta do doutor Marcelo, já está tudo votado também eletronicamente, os resultados estão na forma já registrada por cada um. Então, agora nós terminamos isso aqui, agora nós vamos para a pauta, já acabou a pauta, né? Eletrônica, PJE? PJE já. Então, acabou o PJE, nós vamos para a pauta de processo físico, né? Sim. Processo físico. Bom, então pode apregoar. Primeiro, uma sustentação oral à distância, que será realizada em Governador Valadares, no número 22 da pauta, que é o RO 493-2015-072. Relator, doutor Marcelo. Revisor, doutor Gessé. Terceiro votante, doutor José Murilo. Inscrito, doutor Alexandre Pereira de Souza, pelo sindicato. Porque nós recebemos, o doutor Marcelo deve ter recebido, o doutor Gessé e eu também, nós recebemos memorial de ambas as partes aqui. Mas eu acho que andaram confundindo, porque tinha um processo aqui, nós já veio aqui, já reconheceu a legitimidade do sindicato, retornou para a vara e já foi julgado. Então, o que nós temos que julgar aqui, essa questão de legitimidade já está superada. Nós temos que julgar aqui só a questão mesmo das demais questões. O advogado lá de Valadares? Sim, senhor. O senhor já está aí a posto, doutor? Sim, senhor presidente. Então, o senhor ouviu aqui, né? A questão da legitimidade do sindicato ativa já está superada, é só o restante do mérito. Doutor Marcelo, conclusão do seu voto, por favor. Conheço dos recursos interpostos e, no mérito, nego provimento ao apelo do autor e dou parcial provimento ao do réu para excluir da condenação a integração da gratificação semestral na base de cálculo das horas extras. Mantido o valor da condenação. Ainda compatível. Doutor, o senhor tem a palavra, então. Senhor presidente, senhor relator, colega da turma, muito boa tarde. Senhor presidente, o que se discute no processo, foi a sentença onde determinou o pagamento das horas extras após a sexta hora trabalhada dos bancários, determinando o pagamento dessa hora extra. O que vem pedir o sindicato, através de recurso adesivo, é que seja observado os cartões de ponto que completam os quase 9 volumes deste processo. O que se pede para observar é a anotação dessa intrajornada, que, comprovada através dos cartões de ponto, ela é automática quando dá marcação da intrajornada. Eu gostaria de chamar a atenção, até mesmo pela amostragem que fizemos no momento da impugnação à defesa, destes 9 volumes de processos, cartão de ponto, é que, após Apagou aí? Aparecendo. Sumiu aí? Doutor? Não. Sem sinal. O senhor ainda está online ou está offline? Online ou offline? Hein? Como é que é? Parece que atrapalhou lá. Ele continua, o senhor está na linha ainda, não está? Alô? Tão esquisito, né? Você fica falando, você não está vendo a pessoa, você, como é que é? Tá. Está restabelecido aí, doutor? Eu estou vendo um som de fundo. Pois é. Às vezes O que aconteceu lá? Eu estou falando que caiu duro lá.
Pois é, isso é um perigo danado. Pensou e nós estamos aqui conversando. Como é que é? Alô, doutor? Alô? Alô? Isso é igual telefone antigamente. Alô, como é que é? Aconteceu alguma coisa lá. Deve ter acontecido. Hein? Ele está procurando saber o que aconteceu lá. Também, intervalo aqui já comprovou a invalidade dos controles da jornada. Então, já era. Olha que é outro. O doutor aqui tem sustentação? Tem sim. Então vamos fazer a dele, depois restabelecer a gente volta. Vamos fazer vamos para frente. Vamos restabelecer. Lá nós falamos de novo. É o número 6 da pauta. 6 da pauta. RO 153, 2012, 106. Relator, doutora Neymar. Revisor, doutor Marcelo. Terceiro votante, doutor Gessé. Doutor Davidson Malaco Ferreira. Está inscrito pelo primeiro recorrente, que é o Itaú. E a doutora Maria Aparecida inscreveu-se, mas não compareceu. Doutor, o 6, doutora Neymar. Conclusão, por favor. Presidente, processo que em 2008 já foi, voltou, fez que foi, não foi. O TST... questão discutindo a frutos recebidos de posse de má-fé, estava dependendo de um recurso, e o recurso subiu, aquela coisa. Na verdade, eu estou conhecendo o recurso ordinário, não vou sentença de primeiro grau, não subir recurso, e estou dando provimento para decodar da condenação e indenização pela posse de má-fé no centro da fundamentação parte integrante. Eu guardaria voto divergente? Guardaria. Doutor Marcelo. Eu acompanho o relator. De acordo. A decisão unânime nos termos do voto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Número 8 da pauta, RO 337, 2015, 009. Relator, doutora Neymar. Revisor, doutor Marcelo. Terceiro votante, doutor Gessé. Inscrita a doutora Maísa Silveira Madureira. Pelo recorrido. O recorrido? Doutora Neymar, como eu não participo da sentido, nesse caso, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado, estou dando-lhe parcial provimento para declarar que o índice de correção monetária a ser utilizado deve ser a TR, nos termos da Lei 8.177/91, no centro da fundamentação, parte integrante. Perfeito. Gostaria de sustentar pela ordem após eventual divergência. Eu estou presidindo? Nesse caso, o juiz Marcelo é o segundo votante. É o revisor? Estou de acordo, excelência. De acordo. Terceiro votante, então, se decide a unanimidade, no terceiro voto do relator. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Com licença. Boa tarde. Tem mais alguma sustentação? Tem, deixa eu ver. Tem uma aqui que é da... Aí o doutor José Murilo participa. Participa. É o 22, né? Sim, sim. Sim, mas você estava falando. Lá no gabinete logado com o seu login? Não é lá no meu gabinete, está sendo assim, aparece aquela tela vermelha assim no tribunal, tal. Aqui não apareceu, acho que apareceu. Tanto no Firefox quanto no... Não reparei no Firefox. Porque às vezes você troca um para ver se ele... Pois é, mas em alguns sites. Restabelecido lá, não? Eu estou no Google. Restabelecido lá? Por exemplo, tem procurando. Alô, doutor? Senhor presidente. O que aconteceu aí? Não sei, senhor presidente. Deu o sinal problema? caiu. Ah, sim. Então só pode continuar, por favor, viu? Senhor presidente, o que se pede no recurso adesivo que o sindicato apresentou é que seja observado, principalmente os cartões, que seja observado os cartões de ponto destes 9 volumes de processo, da marcação do intervalo intrajornada do Banco do Brasil. Em 100% das anotações, onde a hora extra é maior que a fração
de 0,7 de hora extra, é automaticamente anotado que é 1 hora. Na anotação onde a hora extra é menor do que 0,7, a anotação é de 15 minutos. Então, senhor presidente, senhor relator, era isso que eu gostaria de chamar a atenção. A anotação da intrajornada pelo Banco do Brasil, ela é automática. Não podemos concordar que 0,7 sendo igual a 42 minutos, acima de 42 minutos, se lança 1 hora de almoço, hora de intrajornada. Perdão, é hora de intrajornada. O que eu peço é que se retire da sentença, que seja modificada a sentença nesse particular, onde o juiz limita que onde tenha anotação de 1 hora de intervalo, não se pague essa hora de intervalo. Chamamos atenção desde a petição inicial, desde a impugnação ao recurso, o juiz perfeitamente observou e deferiu essa 1 hora de intrajornada quando excedesse as 6 horas de trabalho. O problema é que ele limitou a não pagar quando está registrado a 1 hora de almoço. Estaria correto essa observação dele se não fosse automática a anotação dessa intrajornada. Toda vez, repito, toda vez que o empregado trabalha mais que 42 minutos, 0,7 de hora extra, automaticamente o sistema do Banco do Brasil lança 1 hora de intervalo, como se tivesse feito. É essa observação que estamos pedindo. Porque esse pedido de 1 hora extra, nesta anotação automática, não pode se prevalecer. É onde que ele vai ganhar na sentença, mantém no acordo o deferimento, mas por anotação automática do Banco do Brasil, ele vai perder toda vez que tiver anotado 1 hora. Essa anotação automática. Então é isso que se pede através do recurso adesivo, que seja observado. São 9 volumes, são 5 anos de cada substituídos, de cartão de pontos estão anotados, onde verificamos cada mês, cada folha tem um mês de anotação de horas extras. O que prejudica o trabalhador, então, que quanto mais hora extra ele fez após a sexta, menos direito a intervalo de almoço ele vai ter. O que eu chamo pela terceira vez a atenção, e peço desculpa até para ficar repetitivo, é que há uma anotação automática a partir da fração de 0,7. Ele trabalhou mais que 0,7, automaticamente está lançado 1 hora de almoço. Não podemos concordar, isso é automático. Então se pede a modificação de essa única frase da sentença, onde o juiz limita essa anotação. A anotação de 1 hora não se deve pagar 1 hora de intervalo. É esse o pedido do sindicato, senhor presidente, senhor relator. Pois não. Senhor presidente, quando os pontos registram jornada superior a 6 horas de trabalho, não existe anotação fraudulenta de acordo com o sindicato autor. Está correto. Está correto. Nos cartões de ponto onde registra 1 hora, há fraude no cartão. Quer dizer, ou o cartão é fraudulento ou não é fraudulento. Então, o juiz examinou essa questão detidamente, chegou à conclusão que não há prova de que, quando o banco paga o intervalo de 1 hora, isso aí seja matéria, seja objeto de fraude, nem há prova nesse sentido. Então, por esses fundamentos, eu estou conhecendo os recursos e, relativamente ao recurso do sindicato autor, negando o provimento e mantendo a sentença de origem dos seus jurídicos fundamentos. Doutor Marcelo. Doutor Gessé. De acordo. Eu também peço vendo sustentação e estou acompanhando o ilustre relator. Decisão unânime dos seus votos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, doutor. Obrigado. Por nada. A pauta.